Excelente sexta-feira para você, Paula, para todos que já chegaram aí para o acampamento. Eu estou aqui em São Paulo e já começo mostrando para você o céu dessa capital linda. Hoje o dia mais fresquinho do que ontem, com máxima de 27 graus. Pode ter chuva rápida durante o dia e pancadas de chuva à noite. Agora são 9 horas e 36 minutos. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália e da Europa. Daqui a pouco vamos mostrar o aumento do número de peregrinos na Espanha, no caminho de Santiago de Compostela. Aqui no Brasil, um aumento enorme no preço dos legumes e verduras. Vamos entender o porquê desses preços e ver como equilibrar as nossas compras. Tem ainda informações da capital federal, de Minas Gerais e a previsão do tempo. A gente sai agora para um breve intervalo com imagens de Curitiba. Por lá, céu encoberto com possibilidade de garoa ainda pela manhã e chuva à noite. Máxima não passa dos 20 graus. O Papa Francisco afirmou que o abuso sexual de crianças é inaceitável e ofende a vida. A declaração foi feita durante a audiência no Vaticano aos membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. Francisco relatou que recebe cartas de pessoas que sofreram abusos e reconheceu que o testemunho desses sobreviventes é uma ferida aberta no corpo de Cristo, que é a Igreja. O Papa pediu que os membros da comissão trabalhem na prevenção, realizem mais centros de escutas das vítimas e preparem um relatório anual sobre as iniciativas da Igreja na luta aos abusos. Francisco defendeu que a Igreja seja cada vez mais não apenas um lugar seguro para os menores e um lugar de cura, mas um lugar totalmente confiável na promoção de seus direitos no mundo inteiro. Na Espanha, os peregrinos voltaram a fazer o caminho de Santiago. Os números são superiores aos registrados antes da pandemia. Nosso correspondente em Madrid, André Peixoto, mostra pra gente. O Caminho da Fé até Santiago de Compostela registrou a presença de mais de 38 mil peregrinos nos primeiros 4 meses de 2022. Os números são superiores aos registrados em 2019, quando no mesmo período pouco mais de 35 mil pessoas tinham feito o trajeto até a tumba do apóstolo São Tiago. 50% dos peregrinos neste mês de abril escolheram o caminho francês, que sai do sul da França até Santiago, sendo 60% de espanhóis e o restante de estrangeiros. A tendência para os próximos meses é positiva, devido ao Ano Santo Compostelano, que acontece geralmente entre 6 e 10 anos. O Ano Santo é quando o dia do apóstolo São Tiago cai em um domingo. A data marcada por ano passado foi prorrogada pelo Papa Francisco por conta da pandemia. Para este ano, está marcada uma peregrinação europeia de jovens a Santiago no mês de agosto e tem como lema: Jovem, levanta-te e dê testemunho. O apóstolo São Tiago te espera. Aqui no Brasil, Aracaju celebra amanhã 62 anos da diocese, ou melhor, da arquidiocese. O arcebispo emérito Dom José Lessa fala sobre o crescimento dessa arquidiocese. Aqui em Aracaju estamos celebrando os 62 anos de elevação da diocese para a condição de arquidiocese. E por isso nós vamos conversar com Dom Lessa, que é o nosso bispo emérito. Dom Lessa, quais são as perspectivas na visão do Senhor para a arquidiocese? Olha, a arquidiocese, ela é como que, né, um ponto de referência para a unidade, a comunhão de um conjunto de dioceses. Você sabe que a igreja é esse corpo de Cristo, mas ela está situada geograficamente, não é? Em todos os continentes. E em cada continente tem as dioceses. Mas a arquidiocese é um ponto de referência para a comunhão, para a unidade de um conjunto de dioceses. Aqui em Aracaju, geograficamente o estado ser pequeno, são 3 dioceses. Então aqui a diocese é esse ponto de referência para a unidade, a comunhão. E aí tantas situações para o avanço, né, da evangelização, não é? Então a arquidiocese em si vai
ajudando as dioceses, criando, né, vai nesse relacionamento com as dioceses, numa dimensão da comunhão, da unidade em Cristo, vão se ajudando e a diocese vai, então, de alguma maneira, a arquidiocese liderando isso daí. Hoje é o dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja e padroeira da Itália e da Europa. Ela ficou conhecida por sua total entrega ao reino de Deus. Catarina de Sena nasceu em 25 de março de 1347 em Siena, na Itália. Seus pais, portanto, tiveram 25 filhos. Uma família muito pobre, não tinha condições de estudar. Ela cresceu muito franzina, viveu a sua infância muito doente. Aos 7 anos, Catarina consagrou a sua virgindade a Deus. Em suas orações já dava vestígios de uma intimidade muito profunda com Deus. Na sua juventude, o seu modo de viver, a sua contemplação, o êxtase, converteu a muitas pessoas. Catarina de Sena teve 2 situações bastante contundentes no seu tempo. A primeira é a divisão na própria igreja. O Papa vivia em Avignon, na França. 2 papas na época disputavam a cátedra de Pedro, até que ela, em suas orações, pregações, viagens e cartas enviadas, governantes, reis, papas, cardeais, chegando ao Papa Urbano VI, do qual também ele chegou a voltar a Roma, voltando então a organização da igreja. A segunda situação que Catarina sofreu no seu tempo foi a peste, que dizimou 1/3 da população europeia. E ela se colocou lá junto às pessoas doentes, com muita oração, misericórdia, estimulando as pessoas a viverem a caridade, promovendo a paz. Papa Paulo VI colocou-a no patamar de doutora da igreja pela sua capacidade teológica, pela sua mística. E o que nós podemos aprender para a nossa vida hoje de Santa Catarina de Sena? Esta vida de oração, de contemplação e ação. A seguir, o impacto do preço das frutas e verduras no bolso dos brasileiros. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja como fica a sexta-feira em Salvador. Na capital baiana, o dia vai ser de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 30 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora vamos falar sobre o emprego. Em março, o Brasil criou mais de 130 mil vagas de emprego com carteira assinada. De Brasília, o Francisco Coelho tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias nesta sexta-feira. Pois é, o Brasil criou 136 mil novas vagas de emprego formais, de acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. O número representa um saldo menor do que o mesmo período do ano passado. Mas no saldo geral, o Brasil registrou um leve aumento no número de empregos formais criados. São ao todo 41 milhões de pessoas com carteira assinada. E o Congresso Nacional aprovou ontem um projeto de lei que permite a redução de tributos sobre os combustíveis sem a necessidade de indicar a perda de arrecadação. Toda vez que um ente federado perde a arrecadação com a redução de impostos, ele precisa indicar uma fonte de recursos para substituir. Mas com esse projeto aprovado no Congresso Nacional, isso não será mais necessário. Com isso, os deputados e também o governo federal esperam a redução no preço dos combustíveis na bomba. Esse texto foi aprovado em sessão do Congresso Nacional e por isso vai direto para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. E uma última notícia, termina hoje
hoje a primeira etapa virtual da Assembleia Geral da CNBB. Durante toda a semana, os bispos do Brasil inteiro se reuniram para debater temas importantes da igreja no Brasil. E nós acompanhamos aqui nos telejornais da Canção Nova. Essa primeira etapa virtual termina hoje. O tema da Assembleia deste ano é uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E aí essa etapa presencial termina hoje. Nós vamos acompanhar com mais notícias no Canção Nova Notícias, edição da noite, e a etapa presencial vai acontecer no mês de agosto lá em Aparecida. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana para todos. Muito obrigada, Francisco, para você também. Quem está indo à feira e ao mercado nesses dias notou que o preço, principalmente o preço dos legumes e das verduras, subiu muito. A repórter Aline Mécio conversou com um especialista sobre o assunto. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. E os preços que mais aumentaram foram os aqui da feira. A cenoura, no último ano, chegou a aumentar 160%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor. E o tomate, 99%. E o que a gente pode fazer diante desses preços e quais são as tendências para os próximos meses? Foi o que eu conversei mais cedo com o economista Roberto Vertamati. Vamos conferir. A inflação, ela voltou a pesar no bolso dos brasileiros e na economia como um todo a partir do início do ano de 2021. E os grandes motivos para que isso ocorresse foram a alta do dólar, aumento do preço do petróleo, a seca em algumas regiões do Brasil, bem como o excesso de chuva em outras áreas. Ao final de 2021, início de 2022, as perspectivas para a inflação desse ano eram no sentido de uma redução paulatina. No entanto, infelizmente, surgiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estabilizando novamente o dólar e o petróleo. A indicação que nós temos, que a tendência para os próximos meses é que a inflação diminua lentamente. No entanto, ainda há 2 pontos que nos preocupam. Um é a guerra na Europa e o outro são as eleições no Brasil, que nos últimos tempos, não é essa eleição, as últimas eleições, têm causado uma certa instabilidade e também afeta sim os preços. Evite compras exageradas, evite aquelas promoções que você encontra nos mercados, nos supermercados, desconto especial, preço especial. Cuidado, muitas vezes você não precisa e vai comprar. E não compre quantidades exageradas. Sugiro não fazer compras para o mês inteiro. Compra para aquilo que precisa e sempre que precise, compre. Muito obrigada pelas dicas, é preciso ficar atento. Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo no estado de São Paulo. A meta é vacinar 95% do público infantil e atualizar a caderneta dos idosos e profissionais de saúde. A ação tem como objetivo vacinar as crianças com idade de 6 meses a 5 anos e pretende imunizar mais de 12 milhões de pessoas. No dia D, além do sarampo, as crianças poderão ser vacinadas contra a gripe. Os idosos acima dos 60 anos e os profissionais de saúde também podem receber o imunizante contra a influenza, já que apenas 30% do público-alvo procurou as unidades de saúde desde o início da campanha. As vacinas contra o sarampo e a influenza podem ser tomadas simultaneamente. Caso a pessoa tenha tido Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias. As crianças entre 5 e 11 anos é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas destinadas à campanha e contra o coronavírus. O dia D é amanhã. Quem precisa se imunizar, basta procurar uma das 3.000 unidades de saúde do estado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, os eventos da Canção Nova em Belo Horizonte. Veja aí como fica o tempo na capital federal. Em Brasília, dia de sol entre nuvens, mas não chove. A máxima chega aos 29 graus.
Hoje temos 2 convites super especiais para o povo mineiro. A Gabriele Dutra fala pra gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Delita, é isso mesmo. Começando hoje, nós convidamos a todos a participarem do programa Juntos Somos Mais, que hoje será transmitido lá do nosso espaço, na sede da TV Canção Nova BH, que fica na rua Boa Ventura, no número 1836, no bairro Jaraguá. Então hoje, 1h50 da tarde, esse programa que está incrível. E amanhã, o grande evento, a primeira vigília do ano da Canção Nova Minas. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou com a Kaline Arnaldi, que é responsável pelos eventos aqui da Canção Nova Minas. Kaline, bom dia. Me conta como está a programação de amanhã e como as pessoas podem participar. Bom dia, Gabi. Bom dia você que nos acompanha aí pela TV Canção Nova. Nós temos muitas coisas reservadas para você. Amanhã nós começamos às 22 horas aqui, direto da Arena Mundo Novo. Nós temos pregação, louvor, adoração, Santa Missa. Das 22 às 5 da manhã nós esperamos você. E você pode vir, não precisa fazer inscrição. A entrada franca, você traz 1 quilo de alimento, se você quiser nos ajudar também, né? Então nós estamos com muito carinho preparando essa grande festa de 21 anos da Canção Nova aqui em Minas Gerais. E a Kaline hoje também está no Juntos Somos Mais, né, Kaline? Sim, no Juntos Somos Mais, às 13h50, nós entramos ao vivo, toda a comunidade Canção Nova de Belo Horizonte, para estar junto com você animando a sua tarde. É isso aí, gente. 2 eventos, 2 convites super especiais para você começar o seu fim de semana com muita alegria e muitas bênçãos. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Gabriele, bom evento para vocês aí, bom trabalho. Deus abençoe. O tempo seco e as temperaturas altas marcaram essa última semana de abril, mas amanhã o tempo vai mudar em algumas regiões. Aqui em São Paulo, por exemplo, pode chover. Vamos acompanhar a previsão do tempo. A frente fria que atua no sul do país vai avançar para o sudeste, facilitando episódios de chuva no centro e leste paulista, no interior do Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo. Tem chuva, mas as temperaturas continuam altas, marcando 27 graus em São Paulo, 33 no Rio de Janeiro, 29 graus em Belo Horizonte e 32 em Vitória. E a umidade do ar segue abaixo do recomendado para a saúde. Assim como no centro-oeste, onde o sol predomina, as temperaturas seguem elevadas e com tempo seco. Por lá, os termômetros chegam aos 36 graus em Cuiabá. Como a previsão de chuva se estendeu para outras regiões, os estados com maiores acumulados são Amazonas, com 24 milímetros de chuva, Maranhão com 19 milímetros e São Paulo com 12. No Nordeste, o tempo melhora nesta sexta-feira nas áreas em amarelo no mapa, com céu aberto e dia ensolarado. A chance de chuva mais forte pode ocorrer na costa norte da região, e os nortistas terão um dia chuvoso. Quem mora em Roraima, Acre, Rondônia, Pará e Amapá vai ver pancadas mais fortes. E no Amazonas, a chuva pode vir acompanhada de raios. Durante o mês de abril, órgãos públicos, empresas e colaboradores viveram a campanha Abril Verde, uma forma de promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro. É uma mazela que atinge os trabalhadores, as empresas e o Estado brasileiro também. Então é muito importante o trabalho que um meio de comunicação faz também falando de segurança e saúde no trabalho. Porque é educando que nós vamos mudar. A importância que tem o movimento Abril Verde, porque ele não foi feito de uma lei, não foi feito de uma portaria. Nasceu do anseio de profissionais de segurança do trabalho, mostrando a importância que é e a necessidade que o Brasil tem de fazer um movimento para que se eduque mais, para que capacite cada vez mais os trabalhadores, a consciência dos empresários, mostrando que ele perde muito com os acidentes de trabalho e o Brasil, como um todo, perde muito. O Estado custa muito dinheiro para a área da saúde, para todos, sem contar a dor que se segue no seio da família do trabalhador que sofre um acidente de trabalho. Segurança e saúde do trabalho é necessário ter cuidados. É um universo em que nós precisamos de cuidados, de acolhimento, de empresários, de trabalhadores e também do Estado, do município, do Estado
e do governo federal. Apoio de todos para criarmos uma cultura de prevenção. Cada vez que alguém for executar um trabalho, parar para pensar e analisar os riscos que esse trabalho pode oferecer. E isso pode se tornar uma coisa automática, né? E cada vez que nós falamos disso, nós estamos fazendo aquilo que é essencial, que é a educação. Está marcado para o domingo a Romaria da Arquidiocese de São Paulo ao Santuário Nacional de Aparecida. São mais de 300 paróquias convidadas a participar. A celebração será presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. E também no domingo acontece a ordenação episcopal de Dom Rogério Augusto Neves, nomeado bispo auxiliar de São Paulo. A ordenação será em São José dos Campos, interior de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Soledade, às 3h30 da tarde. Um bom fim de semana, Dia do Trabalhador, que é domingo, um ótimo Dia do Trabalhador para você. E encerramos a edição de hoje com imagens do Rio de Janeiro. Tenha um abençoado final de semana.